Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Gessé Lima Pinheiro e hoje estou aqui para falar com vocês acerca de uma das teorias pedagógicas contemporâneas e também de que maneira essa teoria pedagógica ela pode ser associada à ideia da cybercultura. A teoria que a gente vai discutir aqui hoje e apresentar para vocês é a teoria do conhecimento em rede. Essa teoria ela pertence à corrente holística, que entende que a realidade ela é construída a partir da integração entre o todo e as partes. A integração entre o todo e as partes vai constituir a realidade. Então, a teoria do conhecimento em rede, como o próprio nome já sugere, ela vai poder também estar associada às ideias apresentadas pela cybercultura. Por quê? Porque a cybercultura trata-se de uma cultura contemporânea estruturada em torno do uso das redes, das tecnologias digitais em rede no cyberespaço. Então, quando a gente fala sobre a teoria do conhecimento em rede, a gente precisa primeiramente entender quais são as ideias dessa teoria, o que ela defende e de que maneira nós podemos fazer uso dessa teoria para utilizar as ideias associadas também à cybercultura. Alguns pontos merecem destaque acerca dessa teoria. O primeiro deles é que, como o próprio nome já sugere, para essa teoria o conhecimento ele é construído em rede, mas sempre relacionado ao cotidiano. Ou seja, nós vamos construir o conhecimento através de uma rede de interação entre os sujeitos e sempre relacionado ao cotidiano. É como se o conhecimento ele fosse construído mais de maneira mais prática, através das relações sociais. Se o conhecimento ele é construído em rede e sempre relacionado ao cotidiano, isso significa dizer que o conhecimento ele é construído socialmente. Se o conhecimento é construído socialmente, então, para essa teoria, as fronteiras existentes entre a ciência e o senso comum simplesmente deixam de existir. E por que deixam de existir? Porque se é a relação social, a interação social que vai permitir a construção do conhecimento, não é o saber científico de maneira isolada que vai permitir que se construa o conhecimento, uma vez que ele vai ser construído a partir das relações sociais do cotidiano. Então, dessa forma, a escola passa a ter que papel? A escola simplesmente passa a ser um espaço-tempo de multiplicidades. Multiplicidade de sujeitos, multiplicidade de conteúdos, multiplicidades de modos de aprendizagem, de modos de ensino. E esses múltiplos conteúdos, esses múltiplos sujeitos, esses múltiplos modos de se aprender e modos de se ensinar é que vai permitir a construção do conhecimento. Mas de que maneira essa teoria ela pode estar associada à ideia da cybercultura? Como eu falei, o conceito de cybercultura é a de uma cultura moderna estruturada em torno do uso das tecnologias digitais em rede no cyberespaço. Então, como o nome da teoria já é bastante sugestivo, o conhecimento em rede, significa dizer que as ideias associadas à cybercultura, elas podem ser utilizadas através dessa teoria. Então, se eu lanço mão da teoria do conhecimento em rede para utilizar em minhas aulas, por exemplo, as tecnologias digitais com base na teoria do conhecimento em rede. De que maneira eu posso fazer isso? Vou citar um exemplo, bem claro. Eu sou um professor de matemática. Então eu quero discutir com os meus alunos um tópico acerca da história da matemática. Pode ser, por exemplo, a história dos números. Então eu vou apresentar aos meus alunos, quero discutir com eles na minha próxima aula, sobre a história dos números. No entanto, eu quero que eles investiguem primeiro
para que a gente possa, posteriormente, em sala de aula, discutir sobre a percepção deles acerca da história dos números. Mas eu estou em casa, nem na escola eu estou. Só que a gente tem um grupo do WhatsApp da turma, então eu vou lançar esse tópico sobre a história dos números no grupo do WhatsApp e solicitar que os alunos eles investiguem, eles busquem, procurem conhecer um pouquinho sobre a história dos números e cada um lance a sua visão, a sua percepção acerca dessa história dentro do grupo, seja através de áudio ou escrevendo mesmo o texto, ou se quiser fazer um vídeo apresentando também, eles podem fazer isso. Então cada um vai fazer a sua busca. E aí eles vão utilizar novamente aí as tecnologias digitais, certamente vão procurar sites de busca na internet, assistir a vídeos, enfim, eles vão procurar alguma coisa para que eles possam ouvir um pouquinho sobre a história e posteriormente apresentar a percepção que eles têm. À medida que os alunos forem apresentando as suas percepções acerca da história dos números, os outros vão tendo contato com o que o aluno X, por exemplo, disse, e aí o aluno Y vai dar a sua contribuição, e as contribuições dos alunos, então a multiplicidade de contribuições, vai permitir que eles construam ali o conhecimento deles acerca da história dos números. Então, as percepções diferentes, a interação entre as percepções, a rede, né, utilizada aí no caso através do grupo do WhatsApp, vai permitir que eles construam a ideia, né? Então eles cheguem a uma conclusão. Então as partes contribuindo para se alcançar um todo de modo mais articulado, e certamente os alunos vão conseguir uma assimilação, não simplesmente a dele, mas as que os colegas apresentaram, aquelas informações que os colegas apresentaram, certamente será útil para eles. Isso é um exemplo, mas eu poderia fazer uso, por exemplo, de outras tecnologias digitais para que pudesse ser feita essa situação, seja através da gravação de vídeos, cada um apresentando a sua visão, ou utilizando uma outra rede social que não o WhatsApp, para que eles pudessem fazer uso disso, um blog, alguma coisa que a gente pode lançar mão atualmente, né? Uma vez que a tecnologia nos permite fazer isso, e aí a gente pode aplicar essas situações aí também à ideia da cybercultura. Então, essa teoria, né, ela é bastante interessante, as ideias apresentadas por ela são bastante interessantes, exatamente porque a gente pode associar o uso da teoria com a prática, e a prática utilizando as tecnologias digitais que nós temos atualmente. Vale lembrar que os nossos alunos hoje, como eles são já nascidos digitais, né, então pertencem a uma geração aí que já nasceu com o contato contínuo com essas tecnologias digitais, eles certamente não vão ter tanta dificuldade em fazer isso. E a teoria, ela permite que a gente possa fazer uso, possa associar, né, então, a ideia do conhecimento com a construção dele em rede, como sugere a teoria pedagógica do conhecimento em rede. Então, aos que estão me ouvindo aí, aos que assistirem esse vídeo, eu sugiro que busquem conhecer um pouquinho sobre essa teoria e também sobre a ideia da cybercultura, porque trata-se de discussões que já vêm sendo feitas aí ao longo do tempo, mas que nós professores, que estamos sempre interessados em atualização, nós precisamos conhecer um pouquinho. Evidentemente, eu não vou utilizar ali tudo aquilo que o autor propõe acerca da teoria, mas eu posso adequar as características da teoria à minha realidade, né? Porque as teorias elas são desenvolvidas em situações muitas vezes distintas das nossas, então nós precisamos saber adequar a teoria X à nossa realidade. Então não posso simplesmente pegar aquela teoria que foi desenvolvida em um contexto específico e utilizar ali
para a minha realidade, mas eu posso fazer uma adaptação e utilizar da maneira que achar que seja conveniente. Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Até uma outra oportunidade. Uma boa noite a todos.